Olá, meus amores! Aqui quem fala é a Lari Lalita, do podcast Meu Carro de Van, Meu Caro de Van, que hoje está num formato diferente. Hoje a gente vai fazer uma viagem com ninguém mais, ninguém menos do que essa maravilhosa aqui, ó. Oi, A Cris Mouski. Deusinha. Deusa maravilhosa da astrologia, do tarô. Eu não sei se vocês lembram, teve um dia que eu dei um chilique nos stories, né, do Instagram, porque eu simplesmente ganhei uma leitura da mandala astrológica da Cris, que eu já tinha feito uns anos atrás e que, tipo, foi muito certeira, foi muito linda, muito resolutiva na minha vida. Eu briguei um pouquinho. A gente sempre briga. A gente briga, né, Cris? Sim. É tipo assim, baralha essa porra de novo. Exatamente. Eu não quero isso. Eu quero outra coisa. E aí, meu, foi maravilhoso, né? Eu recomendo sempre pra todo mundo que me chama assim e fala: você conhece uma astróloga, você conhece uma taróloga, tal. Eu sempre indico a Cris, né? Eu conheci a Cris, teve um Flash Day, como é que é? É um Flash tarô. flash, né? Flash Um tarô. dia terapêutico. Um dia terapêutico num lugar chamado Casa Arauá, que tinha aqui em Jundiaí. Tem ainda lá em São Paulo? Não, fechou. Então, era a Casa Arauá e eles promoviam, né? Elas, né? Porque era uma casa de manas, né? Sim. Promoviam vários flash, né? Dias com flashes. E aí eu fui fazer uma leitura de tarô com a Cris. Simplesmente ela só falou verdades, né? Sempre fala a verdade. E aí depois de um tempo eu fui fazer curso de tarô com ela. Sim. Arrasa também no curso. Arrasa na leitura, arrasa no curso. É linda, maravilhosa, né? Obrigada. Sempre, sempre. E tem uma gratidão imensa, viu? Eu também. Gratidão imensa, assim, por a gente estar nesse momento aqui também, fazendo um podcast, cara. Ó, eu vou falar uma coisa muito importante, assim. Quando, numa das leituras que a Cris fez pra mim, né, ela falou pra mim que eu ia cuidar, que era pra eu cuidar da minha guardiã, né? Não sei se você lembra disso, Lembro. Cris. Você lembra? Dessa parte eu lembro. E que eu ia ajudar mulheres, né? Que eu ia ajudar a trabalhar com mulheres, ajudar mulheres de corações partidos. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mas eu ajudar mulher? Como assim, né? Porque na época eu tava em outra vibe, né? Tava trabalhando com terapia, mas era para um geral, assim, não tinha um foco específico, né? Também estava numa relação abusiva, tóxica pra caralho, então eu não queria olhar pra esse lado, né? E normalmente a gente não quer, né? Quando a gente tá na pegada, né? A gente bota todos as, a- as armas que a gente tiver, a gente usa pra tentar disfarçar. Pra não sair do gostosinho, que não é nada gostosinho, né? Da Sim. zona de conforto, que não tá nada confortável, né? Com isso, lembrei, né, de que eu tive uma vez um contato com a minha guardiã, né, e que me foi falado que ela trabalhava justamente com pessoas de coração quebrado, de coração partido. Sensacional. Então, quando a Cris leu isso pra mim, eu não falei isso pra você na Não. época, Cris, mas quando ela falou isso pra mim, eu conectei com aquela informação que eu já tinha recebido anos atrás. E eu pensei, mas ela sabe? Como que ela sabe desse bagulho, velho? Nunca falei isso pra ninguém, É isso. né? E é sobre isso, né, gente? O tarô, a Cris vai falar um pouquinho, né, sobre como que é esse trabalho, né? Mas é uma leitura que você não precisa
falar muita coisa. Simplesmente os arcanos, o tarô, ele apresenta a história todinha pra gente. A gente não precisa, né? Então, assim, quando a gente tá em momentos de dúvida, em momentos de mudança de ciclo, e muita gente está vivenciando isso agora, né? Sim. Principalmente porque a gente está entramos na era de Aquário finalmente, Sim. né? Uhum. E então, assim, muita gente mudando toda a vida, né? Mudando profissão, mudando com parceiro, mudando tudo, né? Então é momento da gente revisar e ter um olhar de fora, né? Receber um olhar de fora para poder se enxergar por outro ângulo, que a leitura de tarô, uma leitura de aura, leituras assim são a sua visão do lado de fora. O terapeuta, o leitor, ele não vai ler nada que não tiver no seu campo. Exato. Ele não vai inventar história. Ah, eu ia dizer que assim, exatamente no dia de hoje, dia de Iemanjá, né? De limpeza, de purificação das nossas emoções, da mãe do trono da geração, né? E a Cris trabalha com o sagrado feminino há bastante tempo, né? E a gente não ensaiou nada, tá? A gente simplesmente porque eu fiz umas mudinhas de planta para ela ia de trem e eu tô fazendo viagens para ela, levando ela da onde ela tá dando aula, que ela tá dando aulas à noite. E aí não acha aplicativo, que não sei o que, levo ela para a estação de trem. Eu vou levar você então para casa hoje, né? Porque tem as mudinhas de planta, vários vasinhos, não sei o que. Vamos fazer um podcast. Vamos fazer um episódio? Vamos. A Cris é tipo assim, vamos. Sempre. Tô sempre pronta. Arianíssima, né? Maravilhosa. Então, nesse dia de Iemanjá, maravilhosa, dia de lua minguante em Escorpião, né, Cris? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso também, com né, certeza. Cris? Podemos começar por aí. Podemos? Podemos. Bora, então? Bora. Bora viajar? Pé na estrada. Pé na estrada. Vamos para Campo Limpo agora. E eu vou apagar essa luzinha aqui, gente, para não me atrapalhar na direção. Eu vou deixar iluminada a Cris e vou focar aqui na mana maravilhosa. Arrasa, meu bem. Vamos que vamos. Simbora! Simbora. Bom, estamos finalizando um ciclo de Capricórnio. Eu sei que a maioria das pessoas ficam muito ligadas no movimento do Sol dentro da astrologia, né? E o Sol agora já está no signo de Aquário, né? Os aquarianos estão fazendo aniversário. Porém, a Lua, ela tem um atraso em relação ao Sol. Então, enquanto o Sol já está no ciclo de Aquário, a Lua ainda está terminando o seu ciclo capricorniano. Que normalmente, né, assim, é mais fácil a gente entender o ciclo em 4 fases: cheia, crescente, nova, crescente, cheia, minguante. E hoje, 5h30 da tarde, adentramos a última faceta desse ciclo capricorniano. E aí, assim, né, a Lua, para ela fazer um ciclo, ela caminha todos os signos. Então, o ciclo ficou novo, né, o início dele aconteceu no signo de Capricórnio, mas a Lua foi passando por todos os signos. E hoje ela está no signo de Escorpião, dentro do ciclo de Capricórnio. Então vamos entender o que é esse ciclo de Capricórnio, né? Capricórnio é um signo de terra com qualidade cardinal. O que é qualidade cardinal? A qualidade cardinal está ligada aos instintos, né? Então é uma qualidade instintiva. Eu sempre falo isso para os meus clientes de astrologia, né? Temos 3 signos de terra no zodíaco: Touro, Virgem e Capricórnio. E o que muda entre eles, já que todos têm o mesmo elemento terra,
são as qualidades. Então a gente vai equiparar a terra de Touro com um jardim, uma floresta, onde a terra é bastante fértil, a terra tem facilidade de criar raízes e de prosperar a plantinha, a flor, a árvore, né? Já o signo de Virgem é uma terra com uma característica mutável. Então é aquela terra que muda com facilidade. E aí a gente pode imaginar areia, né? Porque é uma terra ressecada que à medida que o vento bate, essa terra vai voando para lá e para cá, né? Criando dunas. E temos a terra de Capricórnio, que é uma terra instintiva. Então pensa no planeta Terra. A terra mais instintiva do planeta Terra são as pedras, as rochas, os grutas, enfim, né? Tudo aquilo que a própria natureza vai manifestando e vai criando. Então quando a gente pega essa energia de uma gruta, uma pedra que a gente escala, ou então uma montanha, é muito sólida, é muito estruturada, e Capricórnio vai trabalhar essa estrutura na nossa vida. Então quais são os nossos alicerces? Quais as estruturas que estão solidificando a nossa vida, que estão dando base para que todo o resto seja construído, seja na vida profissional, seja na nossa vida familiar, nos bens materiais que a gente vai conquistando ao longo da vida, ou até dentro das nossas relações, né? Enfim, tudo parte de uma estrutura, e quem cuida dessas bases e dessas estruturas é o signo de Capricórnio. Então quando a gente vive esse ciclo lunar, essas bases tendem a ser, não digo estremecidas, mas a gente vai ter que olhar para elas. Movimentadas, né? Exato. Então provavelmente você está vivendo aí no seu ciclo um momento onde você está tendo que rever a vida financeira, rever o seu trabalho, a sua carreira, rever questões físicas na sua casa, de repente, uma reforma. Ali é essencial para você, é uma estrutura importantíssima para você, é um assunto de Capricórnio na sua vida. Eu tô revendo questões de saúde e rotina, né? Então, além de um movimento no trabalho também, né? Que eu tive a oportunidade de dar aulas de outra área, não é na área das terapias. Eu também tive esse chamado para rever saúde, mudar algumas rotinas. Isso também aconteceu comigo, né? Encarar a responsabilidade de cuidar de mim, do meu corpo. Isso é super capricorniano. E aí lá na lua nova é quando a vida vai começar a mexer no assunto. Na lua crescente é quando as coisas começam a se esclarecer. Olha, é nesse ponto aqui que você vai ter que olhar. Na lua cheia, tudo transborda. É aquele momento, né, de catarse, de ápice. E agora na lua minguante, que entramos hoje, 5h30 da tarde, é o momento das coisas começarem a finalizar e a moral da história aparecer, né? Então agora é a hora que as fichas começam a cair, a gente começa a entender porque aquela tal situação aconteceu, por que eu perdi o controle lá na lua cheia, e aí a gente vai se encaminhando para um encerramento. Depois que a lua encerra no ciclo de Capricórnio, ela fica nova no ciclo de Aquário. E aí sim, iniciamos uma nova fase, outro aprendizado, né? Aquário vai falar de outros assuntos. Enfim, essa é a potência da natureza, de você ciclar com a natureza, de você estar conectado com a nossa, eu gosto de chamar de tecnologia ancestral. Total. Né? Porque a nossa ancestralidade já sabia fazer isso há muito mais tempo, com muito conhecimento, mesmo que não tivesse tanta tecnologia como a gente tem hoje, mas já era tecnológico para eles lá naquele momento. Porque, na verdade, né, Cris, eles deram, assim, uma chave,
uma chave assim fantástica, que é a feitura do mapa astral, né? Exatamente. Que é o mapa astral. Muita gente fala, nossa, mas ai, que bobagem, não sei o que do astro. Cara, se dá essa oportunidade da dúvida, sabe? Sim. A possibilidade da dúvida. E vai e faz um mapa, faça, né? Acho que mapa astral de site, essas coisas, não dá uma introdução, mas não traz como uma leitura com uma astróloga ou um astrólogo, né? Alguém especializado nisso, que a pessoa vai olhar e vai colocar pontinho por pontinho ali no seu mapa. Você vai ver, você vai identificar tanta coisa. Dá para você entender relação de pai e mãe, né? Seu lugar como filho ali naquela história, a questão de relacionamentos, a questão material, como que você vai lidar com isso. Explica um pouquinho pra gente, Cris, assim, como que é um mapa astral, o que que... Olha, no passado, para você ter uma ideia, as civilizações antigas, todas tinham o seu astrólogo, né, que lá naquela época eles chamavam de oráculo, né, para poder ajudar a prever a melhor data para emboscadas, ataques, lutas, tentativa de tomada de territórios, né? Questão de sobrevivência. Exatamente, né? E civilizações que nem são tão antigas assim, né? Também tinham. Então, assim, período de Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi definida a partir desse estudo, né? Então, quem tem o conhecimento do céu e dessas leis maiores, né, que regem esse planeta, sempre considerou essas possibilidades, né? Só que aí nós tivemos muita repressão de muitas sabedorias, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade. Disse que desenvolveu, mas na verdade muita coisa foi reprimida, né? Foi doutrinado, né, a população. E aí a gente foi perdendo contato com essas ferramentas. Nos últimos tempos, né, elas estão retornando, ainda bem. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu tava conversando com a minha mãe ontem. Ela tá assistindo uma série, não lembro o nome agora, que fala sobre os romanos quando começaram a acabar com os druidas, né? Que os druidas, grandes bruxos, magos, sábios, né? Da antiguidade. E eles só passavam verbalmente, né, as histórias, né? A sabedoria deles era passada de maneira oral, nunca se escrevia nada sobre, né? E aí o que que acontece? Como eles queriam acabar com tudo, né, exterminar aquele tipo de gente, eles não tem nem relatos deles matando os druidas. Diz que tem, acho que 2 citações de César falando alguma coisa, mas nada muito profundo. Então ninguém sabe, ninguém viu, entende? E o que que tá acontecendo? Como não existem esses registros antigos, tá rolando a canalização, né? Há muitos anos de pessoas que se conectam com a energia, que já possivelmente foram encarnados lá, ou são canais mesmo de recepção da informação, e vão espalhando por aí como ficção científica, né? Descredibilizando, né? O que tem o que faz total sentido, né? E é por isso que a gente tá hoje assim, né? Que muitas pessoas hoje duvidam e questionam. Só que isso era básico do básico, como a Cris estava dizendo. Um povo não vivia sem um oráculo em nenhum lugar. O povo tribal, que é a origem do ser humano, da sociedade, não vivia, né? Sem um oráculo.
E, na verdade, desconectar a população dessas ferramentas é uma fórmula perfeita para a dominação, né? Um povo que não se conhece, um povo que não lembra a sua história, um povo que não se percebe, não considera a sua intuição, suas percepções, é muito mais fácil de dominar. Exatamente. Né? Então existem muitos ganhos com a perda dessas ferramentas. Mas nós estamos aqui, né? Para não deixar isso acabar. De maneira geral, o mapa astral é uma foto do céu no momento que a gente nasceu, naquele exato momento, né? Eu, particularmente, gosto de imaginar que o mapa houve uma conversa antes com uma equipe espiritual, houve um acerto, um contrato de movimentos, de propostas, de possibilidades que eu vou me dedicar nessa atual existência. Isso tudo é muito energético, mas ao se aproximar do planeta Terra, isso se transforma em números. O planeta Terra é matemático, né? A sequência Fibonacci, Exato. né? E ao adentrar essa nossa atmosfera e todo esse contrato se transformar em números, ele vira data, hora, latitude, longitude. E é ali que você nasce. Ai, meu Deus, a gente é mais um número! Exato, somos um código de barras. Código de E barras. o que o astrólogo faz? Ele simplesmente gera esse mapa hoje feito por sites, né? O site realmente ele nos traz essa facilidade de criar o gráfico para nós, né? Coisa que antigamente não, era tudo feito ali na régua. Então os astrólogos, além de tudo, faziam uma geometria perfeita, matemáticos assim, desenhistas, né? Hoje a gente já não precisa fazer o mapa dessa maneira, né? Então tem os sites que criam esse gráfico para nós, facilitando muito a vida. Porém, Só criar compreender os símbolos, né, é o grande ponto. Então quando você vai lá e faz o seu mapa astral no site, vai aparecer lá, minha Vênus é em tal casa, em tal signo, meu Júpiter é em tal casa, em tal signo. Aí você joga lá na internet o que é ter o Júpiter em tal casa, o que é ter o Júpiter em tal signo. Acho que é super válido, sim. Esse é um movimento de autoconhecimento, é um começo, né? E todo mundo tem mais a que fazer mesmo. Mas para você ter uma compreensão muito mais ampla e entender como que essas histórias se entrelaçam, né? Um astrólogo que está mais preparado e tem mais experiência de fazer esse misto, né, de informação e encaixar ali com o processo que você está vivendo, né? Porque o mapa também não é uma coisa estática, né? Apesar dos posicionamentos nunca mudarem, né? O posicionamento que estava lá é aquele, vai permanecer até você morrer. As energias dos signos, as vibrações mudam. Então, eu já tive fases que a minha vibração, exatamente daquela estrutura do mapa, ela estava muito mais densa. Hoje, eu sinto que eu já adquiri uma maturidade, um aprendizado e aprendi a lidar com certos posicionamentos que eu consigo elevar a vibração daquele aprendizado, mesmo desafiante. Isso é um ponto muito importante, né? Porque muita gente fala assim, você acredita em tudo sobre o signo, tudo sobre o mapa, usa isso como desculpa para fazer as cagadas, né? Usa como bengala. E a questão não se faz um mapa astral ou se sabe um signo, planeta, enfim, né, para você justificar a forma como você é, e sim para você se aprimorar. É um mapa, a forma como você vai caminhar, você que vai criar, mas o caminho tá ali e você vai caminhar daquele jeito, do jeito que você sentir que vai melhorar a sua vida, que vai trazer um melhor desempenho, né, na vida.
o mapa, ele vai mostrar tendências, né? Ele indica padrões. E aí a maneira como você lida com esses padrões depende do seu processo de maturidade, né? Então, há muito tempo atrás, eu lidava com minha lua em Libra, por exemplo. Então, a lua em Libra, ela tem um padrão mais denso de ser muito codependente, de ficar muito na espera da opinião do outro, medo de desagradar o outro, a tentativa de ser vista pelo outro e se sentir amada, né? Esse é um padrão de Libra, inevitavelmente, né? E eu já houve um momento que eu vibrei muito nesse padrão, né? Hoje, com desenvolvimento pessoal, com muita terapia, com muita constelação, olhar para dentro, eu identifico quando eu estou agindo assim e falo, eu não quero ser essa pessoa. Eu sei que também o padrão mais leve dessa lua me dá uma potência mediadora, me dá uma potência não é política, mas diplomática para lidar com as situações, né? Dar aulas. Exatamente. Falar, ter ideias. Usar a comunicação para ajudar eu me posicionar e falar assim, olha, vamos precisar rever aqui essa nossa parceria, essa nossa relação, porque eu não quero ficar dependente. Mesmo que isso seja o meu lugar de zona de conforto, porque eu tenho essa consciência. Então a gente vai mudando a energia do nosso mapa, ainda que o posicionamento não mude, né? Muda a sabedoria para lidar com aquela tendência. Então, por isso é essencial essa conversa, né? E eu sempre indico também para os meus clientes, a cada 3 anos, faça novamente seu mapa, para sentir essas sutilezas, para sentir essas transformações. E tem também o retorno solar, né, Cris? Nossa, o retorno é ótimo também, né? Porque o retorno, diferente do mapa, que é esse contrato, né? Por que eu digo que é um contrato? Porque ali você vê todas as suas potencialidades, mas também todos os desafios. Enxerga inclusive questões kármicas. Mas de novo, não para ficar se justificando nisso, e sim para pensar maneiras de sublimar, né? Já o retorno solar é o seguinte, né? Todos os anos a gente comemora o aniversário no mesmo dia de nascimento, né? Então, nasci no dia 14 de abril, todo 14 de abril eu vou comemorar. Porém, no planeta Terra, ele não é uma esfera perfeita. E também não é plano. Também não. É sempre Desculpa, bom lembrar. eu precisei. Sempre bom lembrar. E aí, por não ser essa esfera perfeita, o Sol passa no mesmo grau do nosso nascimento, próximo da data que nascemos, mas não necessariamente no mesmo dia e na mesma hora. Às vezes um dia antes, às vezes um dia depois, às vezes no mesmo dia, mas num horário diferente. Então, o que a gente faz no retorno solar? A gente busca saber que hora exata o Sol passou no ponto do meu nascimento. E aí eu identifico qual era o ascendente ali, que normalmente é diferente do meu ascendente lá no meu mapa natal. E a partir do ascendente eu desenho todo o mapa. Então esse é o primeiro ponto do retorno solar. Eu entendo qual a energia para este novo ciclo de aniversário, especificamente a partir do posicionamento do ascendente e de todos os trânsitos que aquele ano vai propor para mim, né? O novo ascendente, né? E aí a pergunta é, né? O que é o ascendente? Eu ia falar isso. O ascendente é a porta de entrada. É a casa que nos traz para a vida material. Então eu sempre vou olhar a vida a partir do ponto de vista do meu ascendente. Então, o meu ascendente é Peixes. O meu também, tia. Nós olhamos para a vida a partir... Sobe. Subo? Melhor. Gente, eu tô aqui, eu tô com o GPS aqui embaixo e
Vamos que vamos, a gente chega. Então, à medida que eu observo esse ascendente, eu identifico como eu olho para a vida. O meu signo solar não é necessariamente a forma como eu lido com a vida. Não. Isso é uma coisa muito legal. Eu gosto sempre de imaginar que o ascendente é o presente e o sol é o futuro. Tá. Então, temos o ascendente em peixes. Como é o nosso presente? A gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, a gente precisa cuidar da nossa psique, porque peixes não fala só de mediunidade, fala de saúde mental. A gente precisa cuidar de todo o inconsciente que a gente fica mergulhada. Quem tem um ascendente em peixes fica muito mergulhada no inconsciente. E esse inconsciente pode ser o quê? Fantasias, traumas, vivências de vidas passadas. Então, em vez de eu estar vivendo o meu aqui e agora, o meu hoje, a minha realidade, eu fico, porque no passado, porque na outra vida, porque no passado, porque quando eu sofri aquele trauma, sabe? Então, o que acontece? Eu olho para a vida a partir da perspectiva do meu ascendente, meu presente. Né? E aí que a galera toda fala, eu sou do signo tal, então eu ajo assim que tal. Gente, não é. Não, porque o sol é o futuro. E o futuro é aquilo que eu vim aprender a ser. E esse é o grande ponto. Então pensa comigo. Eu tenho o sol em Áries. Ui! E a lua lá em Libra. Qual é a minha tendência? Opostos totais. Ser muito boazinha, ajudar todo mundo, cuidar de todo mundo, tá sempre querendo ser amada. Foi assim a minha infância e adolescência inteira. Só que o meu sol é ariano. Um sol que pede o quê? Mete a cara, se joga, precisa dar uns gritos, precisa dar umas chifradas também. É importante. O importante é você se colocar como prioridade. Olha a oposição, né, que eu vivi aí a vida toda. Eu também, Cris. Eu sou o oposto de você. Exato. Eu sou Libra com lua em Áries. Exato. Eu lembro quando fiz seu mapa. Então, o que acontece? Eu passei muitos anos da minha vida não sendo o meu sol. E era isso que eu precisava ser, o meu futuro. Então, aprender a desenvolver uma maneira de ser a minha prioridade, de viver a minha individualidade, de priorizar as minhas necessidades, os meus gostos, os meus sonhos e não ficar o tempo todo tentando agradar todo mundo. Se pra você tá bom, pra mim também tá. Exatamente. Né? Então, o sol é aquilo que a gente veio aprender a ser e não é fácil, viu, gente? Não é fácil, não. Exige de nós, exige muito, exige sair do padrão repetitivo. Eu tenho uma dúvida. Quanto ao lado... Porque assim, a gente quer aprender a ter o lado luz do signo. E o lado sombra, a gente já é a tendência? Ou a gente também precisa aprender isso? Na astrologia, tudo é dupla, né? Dual. Não existe um signo que age sozinho. Ele está sempre agindo junto com a sua oposição. E ao longo da vida a gente vai oscilando entre um ponto e outro, né? Então, se de um lado é Áries, do outro é Libra. Momentos eu estarei vibrando na energia ariana, independente, indo pra vida, dando a cara a tapa, se jogando, vivenciando. Outros momentos eu vou precisar ser mais mediadora, entender que eu não sou uma ilha, que eu não posso ficar também pensando só em mim, passando por cima de todo mundo como fosse um trator, né? Então, esse movimento, ele é natural de ir oscilando. Onde que a gente entra na sombra? Quando eu recuso um dos lados. Então, por exemplo, lá na minha infância, eu tinha tanto medo de não ser amada, que eu passava por situações absurdas, passei por muitas violências, de várias formas, vários
muitos atravessamentos, muito mais psíquicos do que físicos, inclusive, mas passei por muitas violências e eu não me posicionava, não gritava, não brigava, não partia para violência, eu engolia tudo. Então eu comecei a entrar eu estava fazendo o quê? Eu estava evitando a energia ariana, tinha medo de lidar com a minha energia ariana. E Nossa, então quando você nega a potência necessária, você vai pro outro lado? Você vai pro outro lado. Negativo do outro lado? Exatamente. Olha que e aí, louco, o que gente. acontecia? Eu entrava nessa energia libriana que não é saudável, da codependência, da manipulação. Gente, Eu atraía olha como cada vez mais perfeito. pessoas violentas para minha vida, exatamente para que eu chegasse num limite e fizesse alguma coisa. Nossa. Entende? Então, por exemplo, o meu início de vida profissional, né, que eu fui formada em administração, com 19 anos eu já fazia faculdade de administração, então fui trabalhar em empresas. Eu sofri, gente, coisas absurdas, assédio moral, que hoje eu olho pra trás e eu falo, caraca, como que eu deixei chegar Mas nesse que naquela ponto? época nem se falava muito sobre isso, né, Cris? Exatamente, né? Hoje eu identifico assédio moral, naquela época não. Mas é isso, né? E por que, caramba, né? Naquela época eu tinha uma sensação assim, nossa, só comigo que acontece isso, né? Ah, todo mundo, Por que né? as pessoas são tão violentas comigo? Porque no Beguinho fundo, do mundo. exatamente. Imagina, 19 anos, né? Porque no fundo eu tava guardando uma violência gigantesca, escondendo ela de mim mesma. Então essa violência vinha de fora pra ver se E despertava. agora, Cris, eu vou pra cá? Sobe. Isso mesmo. Tá. Vamos diretão. Entende? Então é assim que se forma a sombra. A sombra é quando eu reprimo um dos lados. Aí eu vou pro outro na distorção. Gente, que incrível isso. Sensacional. E faz total sentido, porque se a gente parar para analisar a nossa própria vida, né? Tirando a parte de signo, para quem não acredita, para quem não bota fé, né? Exatamente quando a gente nega uma situação da nossa vida, a gente vai pro fundo do... É a questão dos aprendizados, né? Exato. Ah, não quero aprender, não quero olhar para isso, então Isso, toma. não quero ter que lidar. E aí a coisa vai ficando cada vez pior, né? Então é incrível, gente. Não tem como negar. Quem se propõe, quem vai de coração aberto e olha para as questões da astrologia, cara, é apaixonante. É apaixonante. E explica absolutamente tudo. Tudo, né? Tudo. Cara, se você tiver um mapa astral, você precisa de tarô para pontuar coisas. Porque você vai ter tudo ali disponível para você, assim, ó, em tempo integral, né, Cris? Sim. Inclusive, eu trabalho com os dois. E qual a diferença para mim? A astrologia, para mim, é uma ferramenta muito solar. Ou seja, ela é muito masculina, pontual, da vida aqui, ó, real. Prático, né? Prático. Da praticidade, né? Das definições, das datas, né? E ela vai nos ajudar a definir situações da vida. Então, ó, preciso definir profissão, preciso definir relacionamento, preciso definir que caminho seguir. Ela é bastante positiva e potente nessas situações. Já o tarô, sobe. Já o tarô, ele é uma ferramenta lunar. Gente, agora a gente chegou aqui, dá pra iluminar. Dá pra tirar o cinto também, meu amor. Verdade. Vamos nos libertar, né? E eu tava perguntando, eu tava comentando assim que... Então o mapa astral, como uma questão solar, mais masculina, né? Mais física, mais yang, Isso. né? Então trabalha a nossa vida cotidiana, Prática. a nossa prática mesmo, prática
o que eu faço, né? E o tarô, ele já trabalha a questão do... Ele vai ler o que não está visto, o que não está claro, Exato. né? Ele vai trazer uma energia yin, né? Uma Exato. energia lunar, uma energia feminina, uma coisa... O mistério, né? Exato. Que Tipo... esse mistério nada mais é do que aquilo que eu quero, mas eu ainda não identifiquei que eu quero. Aquilo que tá rolando naquela situação, mas eu não consegui sacar ainda. É o que tá inconsciente. Por isso que a mulherada vem louca, querendo entender relacionamento no tarô. Porque ela tá vivendo uma relação com a outra pessoa. E aí ela tem situações que é palpável, que ela consegue enxergar. Só que tem um mundo de coisas não ditas. E quando a gente tem emocional envolvido, amor, paixão, tesão, vingança, a gente não consegue entender direito. Eu não consigo fazer a leitura da situação, porque o emocional está envolvido. Porque dói, né, Dói, Cris? dói. E principalmente porque para você entender o emocional, você tem que enxergar as partes sombrias, as partes feias. E a gente não quer olhar para isso. Então, às vezes, está ali na cara que aquela relação não tem mais nada ali. Mas eu não quero ter que lidar com isso. Então, eu justifico, eu finjo que eu não vi, eu finjo que não doeu, né? Nossa, Cris, e assim, eu acredito que a grande maioria das tuas clientes, né, sejam com relações amorosas, né, E questões você de sabe que relação não? amorosa. Não, Não é. eu falei isso porque aqui no carro, Uhum, a maior parte das mulheres que eu uhum. transporto vem falar sobre questões Sim, de relacionamento. sim. Mas aí, isso já é o meu imã, né? Tem o seu imã, mas eu acredito que de maneira geral esse é o drama do mundo, realmente, Sim! né? Tem um livro, filme que eu amo, que é Comer, Rezar, Amar, e ela começa o filme falando que ela tem uma amiga que é psicóloga, que foi pro Camboja ajudar, ação humanitária, social, babá, povo despejado, um monte de gente, enchente, desastre. E quando as pessoas chegavam para conversar, ela dizia: ah, então, tem um cara que eu conheci no meio do desastre. Então, o mal da humanidade é o coração. Todo mundo sonha em ser amado. Essa que é a verdade. Porém, esse não é o principal assunto do meu atendimento, exatamente por conta da maneira como eu trabalho. Ah, você tira o foco disso. Não que eu tire o foco, mas é sempre sobre nós. E na maioria das vezes a pessoa quer vir saber do outro. Uhum. Ai, será que ele tá me traindo? Será que ele tem outra pessoa? Será que ele gosta de mim? Será que... E não é o outro que tá consultando comigo, é você. E se é você, eu vou falar de você. Então a gente, claro, vamos olhar para essa relação, porque ela é o foco da sua vida, mas a partir do que é seu. Até porque se você invade o campo do outro, você está desrespeitando o livre-arbítrio, que é essência básica Exato. da vida. Sim. E não tô ajudando aquela pessoa que tá na minha frente. Sim. Porque se ela tá numa relação que não é boa, que tá fazendo mal para ela, para que eu vou ficar futucando a vida do outro e falando, faça tal coisa que aí ele vai te querer. Faça tal coisa que aí você não termina. Então esse é um tipo de coisa que eu não faço. Então a minha forma de atendimento, né, eu tenho um valor de atendimento que não é muito comum, né? Então meu atendimento mais simples tem duração de 1 hora, o valor é R$ 150. A pessoa que está muito focada em relacionamento, ela quer pergunta toda semana. Ela quer, conversei com um hoje, dei match, ela quer saber qual é a energia. Conversei com outro amanhã e dei match, ela quer saber qual é a energia. Não dá para ficar pagando R$ 150 toda semana. Então, esse tipo de estrutura que eu criei exatamente para que a pessoa que vem, ela vem com responsabilidade. Responsabilidade. Ela vem assim, bom, eu tenho uma situação X que eu realmente preciso olhar e entender, e eu vou aproveitar essa 1 hora para mergulhar nisso. Entendeu? Sim.
Então, eu sempre falo, né? A responsabilidade está sempre com o outro. Eu tô aqui, eu oriento, eu trago o que precisa ser visto, eu escuto também. Eu acho que tem uma parte muito importante, né, do acolhimento, porque sempre eu tô recebendo pessoas que estão com dores. Quem tá feliz não tá querendo tirar tarô, né? Então, a pessoa vem porque ela tem uma angústia, né, e vai ter esse acolhimento. Agora, quando essa pessoa vem sem responsabilidade, achando que ela pode entrar na energia do outro, fazer o que quiser, não vai ser atendida por mim. Tume. É assim. Muitas vezes as pessoas se frustram, viu? Ah, mas eu achava que era outra coisa. Bom, o que eu posso oferecer é isso. Mas não acontece muito, né, Cris? Não mais, porque aí os clientes já vão se percebendo, né? É. Já vão falando, bom, pro que eu busco, isso faz sentido, ou não faz sentido. E você já conseguiu reverter cliente, assim, que chegou num intuito e aí você, na troca, e a pessoa gostou e voltou? Olha, sim, já consegui. Na hora não fica muito claro, né, que a pessoa gostou. Na hora ela fica assim um pouco incomodada. Na hora ela faz aquela cara de que, ai, embaralha essa porra de novo. Não é isso que eu queria escutar, né? Mas, de maneira geral, vem com aquela expectativa, aí toma um choque, lida com a realidade, entende a sua responsabilidade, passa um tempo, volta mais consciente. Essa semana mesmo fiz um atendimento que foi incrível. Acho que no ano passado atendi uma pessoa que veio com uma história assim muito absurda. Muito absurda. Tipo de podcast Meu Carro de Van. Exatamente. De que ela conheceu uma pessoa, viveu assim um encontro de uma aventura assim mágica, maravilhosa. E aí depois de um tempo essa pessoa sumiu. A pessoa foi para outro país, muito distante, e aí ela perdeu completamente o contato. E ela buscou formas assim inimagináveis até ela retomar esse contato. Gente. E aí o que aconteceu? Quando ela retomou esse contato, essa pessoa estava vivendo um perrengue e ela foi a salvadora da pátria. E aí essa pessoa veio morar na casa dela. E aí ela veio pro meu tarô, por quê? Porque o mundo estava desabando na cabeça dela. E ela não sabia o que fazer e como lidar, ainda na expectativa de que, mas vai melhorar. Mas vai perceber que o nosso amor é a coisa mais linda do mundo e vamos ficar juntos e vai dar tudo certo. Não é? E aí, 1 hora de atendimento. E só aqui, ó, não é. Não vai perceber. Não vai despertar. O que você tá esperando ainda dentro dessa história? E não aceitava. Não, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível. Ai, eu tô lembrando de alguém. E aí, ela saiu muito, assim, insatisfeita, né? Falou assim pra mim, inclusive. Mas foi a espiritualidade que permitiu. Não é possível que tenha sido à toa. Eu falei, não. A espiritualidade tirou essa pessoa da sua vida. E ela Você foi lá atrás e arrastou ela de volta. Nó. Lide com isso. É uma escolha sua. E aí, terminou ali, né? E aí, o que aconteceu? Nunca mais ela apareceu, né? Até essa semana. Quando foi essa semana, me mandou mensagem pra gente fazer mandala, que é um outro tipo de atendimento, que é o que você ganhou. E aí, eu fingi que eu não lembrava do caso dela. Fingiu? Fiquei bem Sério? quietinha. Acho que você não lembra do meu caso, né? Falei, não lembro. O que aconteceu no seu caso? Eu vivi uma história muito louca. Pra ver como é que ela ia contar, né? Exato. Eu consegui colocar um fim. Na semana que eu pus um fim, apareceu uma outra pessoa super especial na minha vida. Gente. Que vontade de falar assim, tá? Lembra que eu falei isso pra você? Mas aí eu fui muito educada e falei assim, nossa, que bom, fico muito feliz, né?
e seguimos a nossa conversa, porque senão a gente ia perder tempo de falar do hoje, do agora e das novas oportunidades, falando dessa história do passado, Sim. que foi uma insistência dela, tava na cara que aquilo não era para ser. E agora pegando esse fio da meada aí, né, de tipo, que acho que a lua em escorpião, minguando em escorpião, fala muito disso também, né, de tipo, fechar portas para poder abrir. Exatamente. Né, deixar ir coisas para poder receber novas coisas, Exatamente. né? Esvaziar um pouco Sim. o cálice, né? Para poder receber mais informação, Exato. né? Para você ter uma ideia, escorpião é um signo que rege o intestino. Intestino, E o que o intestino faz? ele filtra o que nutre e o que deve sair fora. Libera. E se a gente não consegue ir ao banheiro, o que acontece? Ai, fica com tudo ali constipado. Constipado, a gente chega uma hora Poluído, que né? nem comer mais você não tem vontade, você passa mal, não dá para entrar nada novo se você não libera o que não serve E mais. fica poluindo, cheio de gases. Sim, gases, muitas vezes até virando questões muito piores, né? Gente, A que pessoa incrível. enfesada, né? Que a gente Enfesado! Então é isso. A astrologia até nisso ela é maravilhosa, porque cada signo rege um aspecto do corpo humano e a gente vai perceber todas as influências. Gente, é mágico. Tanto quanto o tarô, né? Que mostra todo esse universo simbólico que muitas vezes a gente não está conseguindo perceber e alguém de fora, com uma ferramenta, consegue identificar e traduzir isso para nós. Clarear. Mas é papo, né, Cris? É papo. Dá pra gente ficar horas aqui, né, Sim, conversando. Sim. Ai, meu amor. Passa seus contatos aí, a gente vai finalizar, porque já são 15 para meia-noite, né? A pessoa já deu aula o dia inteiro, eu dirigi o dia inteiro, né? Estamos numa lua minguante, em escorpião, sextou, né? Muito então vamos... Meus contatos, gente, Sim. Vocês conseguem me encontrar pelo Instagram, principalmente. Minha página é cris.mouski. Eu vou escrever. Isso. E a partir dessa rede, você consegue me chamar ali tanto no direct quanto no WhatsApp, que tá lá na minha bio, né? Só clicar que você é direcionado. Perfeito. Pelo WhatsApp a gente marca o atendimento, eu passo para vocês as opções, né? Trabalho com astrologia, trabalho com tarô terapêutico, trabalho com Theta Healing, que também é uma ferramenta maravilhosa. E hoje venho me aprofundando na contoterapia, né? Através dos contos, de uma visão mais psicanalítica. E é isso. Barras de axis você faz também? Não faço, não trabalho com barra de axis. Reflexologia podal? Também não. Tá. Nadinha. Eu não sou do toque, sou da cabeça. Ah, é? E que cabeça. Diga-se de passagem. Meu amor, gratidão. Pra você. Sempre, viu? Que alegria! Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Assistam quantas vezes quiserem, tá? Eu vou deixar disponível no YouTube, tá? Na forma de vídeo. E aí depois vai pro Spotify na forma de áudio. É assim que eu tenho feito. Este foi o primeiro episódio assim, de Adorei. Troca de ideia e de interação e vídeo, né? Porque os episódios do meu carro de van eu faço só no áudio, Cris. Só no áudio, eu não faço vídeo. Por quê? Tô eu descabelada em casa, de repente eu falo, vou fazer um episódio. Esse formato aqui vai ficar lindo, hein? Já pensou? Vai. Meu, eu já fiquei pirando já em começar a levar a galera. É isso aí. Um beijo, meus amores. Graças por terem assistido até aqui. Comentem, né?
mandem suas perguntas, entrem em contato com a Cris, sigam a Cris, porque ela tá sempre postando conteúdos maravilhosos, ela atualiza a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro ela tá botando story, ou textão, ou vídeo, falando sobre como que tá tudo. Tudo, todos os movimentos astrais, o movimento planetário, sagrado feminino, muito, né? Gente, não adianta. O mundo só vai mudar a partir da nossa mudança, de nós mulheres, Com né? certeza. Os homens, a gente precisa dos homens, são lindos, maravilhosos. Precisa, assim, não no sentido, ah, meu Deus, como eu preciso, mas são importantes, são peças fundamentais, né? Mas eles ainda estão. Eles têm um desenvolvimento diferente do desenvolvimento da gente. Pode ver um menino de 8 anos, uma menina de 8 anos, a diferença é grande, né? Das brincadeiras, das falas, da forma de se comportar, né? Tá tudo bem que existe toda uma história aí de como que fala, Cris, da tradição, né? Da Isso. coisa, existe todo um. Os privilégios, né, do masculino impediu dele desenvolver, né, com mais rapidez. Exato. Mas também tem dores, né? É, Também muitas, tem dores ali. né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto, Exato. mas é a partir da gente, de nós mulheres, porque é a gente que cria. A gente que cria. Trono gerador. Isso. Mamãe Iemanjá. 2 de fevereiro. Isso. É hoje. Beijo, amores. Gratidão. Gratidão, Cris. Gratidão.